Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do grupo de Teatro Luau Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. Na verdade, sobre um quadrinista nacional chamado Gustavo Ravaglio. O primeiro quadrinho do Gustavo que eu consegui foi esse aqui, o Planta. Eu comprei esse aqui num sebo, que eu achei bem interessante, né? Tem essa capa tridimensional, olha que interessante. A contracapa aqui também é tridimensional, né? Tá aqui o... E se trata, esse aqui que é o Gustavo Ravaglio, a capa é destacada, do encarte. Aqui a contracapa tem Planta, que é esse fulano aqui, que ele parece aquele personagem do videogame, né, o Earthworm Jim, sabe? E o projeto gráfico, o desenho é muito legal. Esse aqui é o Mantis, que é um louva-a-Deus, um pesquisador, cientista, né? Que é amigo e o criador do Planta. Então aqui conta uma historinha do Planta. Né? Bem interessante mesmo. O desenho é muito legal. Tem uma pegada infanto-juvenil. Então é uma história bacana. E assim que eu consegui isso aqui, né, eu achei bem interessante, eu fui procurar na internet do que se tratava, quem era esse fulano, e eu vi que foi uma campanha do Catarse desse quadrinho aqui. Então a campanha era desse quadrinho, vinha com esse, né? A campanha já tinha encerrado. Então eu consegui o Facebook do autor via Catarse mesmo, consegui falar com ele via Facebook, e ele falou que ele tinha um outro quadrinho, que era este aqui, Robô de Madeira, que eu falo sobre ele também, que então eu consegui com o autor, né, via Facebook, e esse eu consegui, como disse, num sebo. E do que se trata então essas histórias? Este aqui, por exemplo, é uma edição bem bonita também, capa dura. Uma coisa que não gostei muito foi todo esse dourado, né? Que ela já não me gusta muito esse rococó aqui. Mas, apesar do dourado, esse entalhamento aqui tá tá bonito. É como se fosse aqueles livros antigos, né? Aquelas enciclopédias. E é bem esse intuito mesmo, né? Porque o Mantis, que é o projeto gráfico aqui, a guarda. Aí temos uma folha de rosto, papel vegetal mais dourado. Então, parece que o Gustavo gosta bastante de dourado, né? Então, o projeto gráfico é bem interessante. E a história começa com a origem do Planta. O Planta é essa sementinha aqui, uma semente normal, uma mudinha, né? Que tá lá vendo as coisas que acontecem, ela fica amiga do passarinho, da borboleta. Então, como ela não tem como andar, porque ela é uma muda, ela conversa, é uma muda que conversa com os pássaros e vê todas as pessoas caminhando, sejam a pé, seja de bicicleta. Então, no dia de chuva, no dia que geada, neve, sei lá, e sol, e noite, e dia, ela não sai do local. E ela fica indefesa para essas pessoas maldosas que vêm dois garotos aqui, ó, um sapo e um pato, que começam a maltratar a planta, tá vendo? Botam fogo na planta, pisam na planta, até que esse cara aqui, o Mantis, aparece e salva a planta desses maltratos aqui desses garotos, né? E a planta fica toda danificada, ele leva ela para o laboratório e faz um experimento nela de colocar um exoesqueleto. Então coloca essa planta nesse exoesqueleto aqui, ó, para ver se ela consegue ter mobilidade e tudo mais. Termina com um capacete. E aqui tem até um diagrama de como que a planta funciona. A planta aqui, a muda com a raiz, e as raízes começam a entrar aqui no esqueleto, né? E ela começa a fazer como se fosse o sistema nervoso.
Então ela começa a ter habilidades, começa a andar. Então ela começa, assim que ela tem consciência de que ela consegue se mover, ela começa a tentar fazer um café pro doutor Mantis. Só que ela já faz uma bagunça na cozinha, porque não tem coordenação motora e tal. Mas com o tempo eles se tornam grandes companheiros, né? E aqui mostra todo o esqueleto da planta, como que ela funciona. É um quadrinho realmente bem legal. A história é bem interessante. E tem essa pegada infanto-juvenil, como eu disse. E bem fantasiosa, né? Aventuras, muitas aventuras, muita leitura. E o Planta encontra outros seres aqui. Ele encontra um demônio, um robô com cara de cachorro, um ser meio raposa. O raposa é interessante que eles têm uma aventura musical em meio a partituras, né? Olha os desenhos. Aqui o robô com cara de cachorro. Aqui o amigo raposa dela. O que ele vai ter aventura musical no meio das partituras. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o demônio que eu falei que eles encontram. No meio de uma biblioteca. Aí eles lutam com o fulano, né? Aqui, ó, ele e o raposo entrando numa partitura, encontrando uma nota musical. Tem as aventuras entre as partituras aqui. Então é um quadrinho bem interessante. É bem escrito, bem desenhado. E chegamos então nesse último livro do Ravaglio, que é o Robô de Madeira, que também tem uma pegada infanto-juvenil. Essa capa aqui é muito legal, não sei se dá pra ver. Também tem uns detalhes em dourado, só que esse aqui é bem mais discreto. Só que essa capa aqui eu gostei muito. Porque ela tem uns detalhes, não sei se dá pra ver, que ela é toda chanfrada, como se fosse esculpida na madeira, sabe? Então, ó, então tem um pirata aqui entalhado na madeira, tá vendo? Uns tentáculos, tipo uma proa de um navio. E é tudo, não sei se você consegue ver, ó, que tem uns entalhes, tá vendo? Aqui tá brilhante, acho que dá pra ver melhor. Mas tudo isso aqui, ó, as correntes, tá tudo entalhado, muito, muito, muito legal. Tem só uma coisa nessa edição aqui que eu não gostei muito, mas as páginas são bem grossas. Aqui eu não sei se tá, porque ela tem bastante texto no começo. Esse texto aqui é bem legal, ao mais dourado, né? Esse texto aqui conta que o autor, o Gustavo, ele foi lá viajar, ele foi para a Romênia e ele gostava de ficar passando nas ruas. Lá ele encontrou um livreiro antigo que deu uma edição para ele de um livro, que a partir dessa edição que ele teve a ideia de fazer essa história aqui. Então, aí tudo isso está contado bem no começo, na introdução, né? Que é bem legal essa história dele, que ele conta aqui. Sempre eu gostei bastante. O que eu falei que eu não curti muito foi no final, que no final ele tem os extras, ó. Aí concept arts e tal, né? Só que isso aqui eu gostei, né? Um desenho tipo de um navio. Só que depois tem uma renderização, né? Um 3D de um navio, que foi feito por uma outra pessoa, a modelagem, Augusto Barbosa, que modelou em 3D, a partir do projeto do Gustavo, né? Então aí tem esse navio em diversos ângulos, né? E mais navio, e mais navio. E aí de concept art mesmo, de personagem, só tem um. Faço aqui um esbocinho bem pequeno do robô. E depois mais navio. Então, tirando esses extras que eu não gostei muito, a história é muito legal. É muito bem desenhada. E começa a contar um senhor contando para os netos. Aqui tá os netos, né? E esse senhor aqui, ó, com tapa-olho, começa a contar uma aventura dele de quando jovem. E cadê? Aí ele começa a contar uma história de quando jovem, que ele foi no mar como um grumete, participar de uma expedição e tal.
E então ele começa a contar a história para os netos, e aí então a história começa. E esse garoto aqui, que ele vai numa aventura, procurando um professor e tal, eles têm um diário. Então eles encontram umas aventuras interessantes no caminho, e num desses momentos eles encontram o diário e também um robô de madeira. E esse robô ele tem uma inteligência artificial. Então a partir de que eles encontram, que eles estão procurando esse fulano, esse professor, assim que eles encontram o diário desse professor, eles encontram também o robô começa a fazer parte da tripulação deles. Aqui o robô. E eles têm uma aventura com seres mitológicos, muito bem interessante mesmo. Aí eu vou passar mais umas páginas, né? Tem os demônios do mar, eles encontram o Leviatã. Então também tem essa pegada infanto-juvenil. Aqui o robô de madeira, que é bem legal. Aí tanto... Então, é uma história que continua, mas ela é bem interessante de você ler. Você não fica com, poxa, né, o que vai acontecer? Ela é uma história que, embora tenha um continue e seja bem explícito o continue, né? Quer dizer, acaba, tipo... A história se encerra de um jeito ok, você consegue só ler ela, mas a gente fica esperando o próximo. Mas esse aqui também parece que vai ter um continue. E esse aqui também, mais um Contos do Plantas 2, que está anunciado aqui. Não sei quando vai ser feito isto. Deixa eu ver se tem uma data. Essa aqui, essas foram lançadas juntas, né? É de 2015. Opa. Essa aqui são de 2015, mas ainda não teve o número 2 de nenhuma das duas. E esta aqui é mais recente. Deixa eu ver de quando. Eu acho que essa aqui é de 2022. Isso aqui é de 2022. Tá? Então, não sei quando o Gustavo vai publicar o resto, mas realmente é muito legal isso aqui. Essa capa é interessante, essa capa todas com um projeto gráfico bem legal. Ah, uma coisa que eu não falei. Eu não sei se eu vi na internet ou se está aqui no texto da introdução, mas ele falou que a tinta usada nesta edição aqui, ó, uma tinta antifúngica. Então, com essa tinta é muito difícil da página mofar, seja se mora em algum lugar úmido, né? Então isso aqui eu achei uma coisa muito legal, né? Espero que seja verdade, que aconteça. Não sei por que todos os livros não usam isso, que preservaria bastante. E é isso. Vocês conheciam o Gustavo Ravaglia em alguma dessas obras? Vocês já conheciam essa capa aqui, que é bem legal? É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.